O que está acontecendo? Conta pra gente, Bruno Andrade. Já tomou conhecimento do desejo do volante Alan de trocar o Atlético Mineiro pela equipe treinada por Jorge Sampaoli. O próprio jogador, inclusive, já manifestou essa vontade a pessoas próximas. Lembrando que a ideia do Alan é voltar a ser feliz no futebol do Rio de Janeiro, onde teve sucesso com a camisa do Fluminense. A negociação com o Flamengo cada vez mais adiantada, caminhando de forma positiva. Não há um desfecho, mas caminha de forma positiva. Lembrando que em fevereiro o Alan, por muito pouco, não reforçou o Flamengo. Na ocasião era treinado ainda pelo Vitor Pereira. A negociação só não foi concretizada porque nas últimas horas, ou nos últimos dias, o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, travou a negociação. Os investidores do Atlético queriam a venda do Alan, mas o Rodrigo Caetano não queria e conseguiu travar essa negociação. A questão é que nesse meio tempo o Atlético não vendeu muitos jogadores, não encaixou valores significativos nos seus cofres e por isso tem a necessidade quase que urgente de fazer caixa, de vender ativos, e o Alan é um desses nomes. Lá atrás o Flamengo negociava por cerca de 10 milhões de euros. A informação que nós temos, eu, André Hernan e também você, Marcelo Razan, e publicamos ontem isso no nosso blog Mercado da Bola, é que o Flamengo trabalha nos bastidores para oferecer algo em torno de 7 e 8 milhões de euros, mais próximos aos 8 milhões de euros. E para conseguir levar vantagem com um valor abaixo daquele que ofereceu no começo do ano, a ideia é pagar boa parte à vista e facilitar também, ajudar com que o Galo consiga o quanto antes resolver os seus problemas financeiros. O Alan tem contrato com o Atlético até 2025, dezembro de 2025, é o nome prioritário do Sampaoli para reforçar o meio-campo. Então o Flamengo prepara nas próximas horas, nos próximos dias, entregar a tal proposta de aproximadamente 8 milhões de euros para, quem sabe, enfim, acertar a contratação do jogador. Repito, já manifestou o desejo de trocar o Atlético Mineiro pelo Flamengo ainda esse ano. Informações importantes do Bruno Andrade, Paulo Vinícius Coelho. É importante lembrar um detalhe só, assim, ver como as coisas às vezes acontecem de maneiras surpreendentes. Ali por fevereiro também a gente falou muito da possibilidade do Alan ir para o Palmeiras, e o Palmeiras queria, o Alan falou publicamente que tinha a proposta, havia ali um litígio, um embate de ideias entre comissão técnica / direção de futebol do Atlético versus investidores. Os investidores queriam vender o Alan para o Palmeiras, a direção do Atlético não queria, entendia que reforçaria um adversário direto. Esse vai continuar sendo o pensamento da comissão da direção de futebol, apesar do sucesso do Batalha como primeiro volante neste momento. A direção de futebol não vai querer vender, mas a questão é se os investidores vão. E, curiosamente ou tragicamente para o Alan, logo depois do desfecho da negociação sem sucesso da transferência para o Palmeiras, porque a direção de futebol ganhou aquela batalha, o Alan teve uma fratura por estresse. E desde então não jogou. Ele continua no departamento médico do Atlético, se recuperando de uma fratura por estresse, provavelmente mais uns 4 semanas, para ficar à disposição de voltar a jogar. E o que pode ter mudado do ponto de vista da comissão técnica é que a ausência do Alan coincide com o melhor momento do Atlético na temporada. Então a gente vai esperar os próximos dias, as próximas semanas, para entender até que ponto agora a comissão técnica e a direção de futebol pode cogitar vender o Alan para um adversário direto, como é o Flamengo. No nosso blog Mercado da Bola, como o Bruno Andrade explicou, tem informação lá detalhada dos valores, alguns deles ele citou, inclusive agora nessa participação com a gente aqui no De Primeira. Flamengo cogita pagar cerca de 42 milhões ao Atlético para contratar Alan. A gente apurando juntos desse assunto que eu ouvi, foi o seguinte, exatamente na linha do que o Andrade falou, cerca de 7, 8 milhões de euros é o que o Flamengo acredita e teve um inicial sinal positivo. Agora a situação precisa ver se vai de fato andar ou não, mas o Andrade traz essa atualização importante de que o próprio jogador também já sinalizou dessa maneira e que o Flamengo está preparando uma proposta. O Flamengo que contratou recentemente o Luiz Araújo, chega agora no meio do ano e começa a acelerar a busca por novos jogadores nessa era Jorge Sampaoli. Já se esperava que o Sampaoli em algum momento ia buscar também reforços, isso começa a acontecer agora
já com o Luiz Araújo, e agora a tentativa pelo Alan do Atlético Mineiro. Lembrando que o próprio Flamengo também tentou o Ângelo do Santos ali atrás, antes de fechar a contratação do Luiz Araújo, jogador revelado no São Paulo.